Há dias em que o coração se cansa. O corpo está presente, mas a alma parece ausente. Tudo o que você construiu parece desmoronar de forma lenta, silenciosa e inevitável. Você tenta se manter firme, mas as forças se esgotam, as respostas não vêm, e o mundo parece girar sem você. É nesse ponto, quando o silêncio se torna ensurdecedor, que a mente começa a acreditar que Deus se esqueceu. Mas o que você chama de abandono é muitas vezes o momento em que o divino começa a agir em silêncio. Napoleon Hill dizia que a fé verdadeira nasce quando todas as provas contrárias já se apresentaram. Quando o homem chega ao limite do próprio entendimento e percebe que não há mais o que fazer, é ali que Deus inicia o que está além do que ele pode compreender. O desespero é o convite da alma para que o espírito retome o comando. É o instante em que o humano precisa soltar o controle para que o invisível possa trabalhar. Enquanto você pensa em desistir, há algo acontecendo que os olhos não veem. Pessoas estão sendo deslocadas, caminhos estão sendo preparados e o tempo, aquele mesmo tempo que parece cruel, está sendo ajustado para cumprir o propósito perfeito. Deus não precisa provar que está agindo. Ele apenas age. Mas nós, limitados pela urgência, confundimos o intervalo da espera com a ausência da ação. O silêncio de Deus não é desinteresse, é estratégia. O problema é que fomos ensinados a medir o divino pelos resultados. Queremos que ele fale, que mostre, que resolva. Mas Deus não se manifesta no barulho das expectativas humanas. Ele opera no sutil, no invisível, no que parece vazio. Hill afirmava que a fé é o poder de ver o invisível e de acreditar no que ainda não existe. É por isso que o milagre nunca nasce no momento da força, mas no instante da rendição. Desistir parece tentador quando nada se move, mas é justamente quando tudo parece parado que o terreno está sendo refeito. O atraso é o tempo que o universo leva para alinhar o que você ainda não entende. O silêncio é o espaço em que Deus reestrutura o invisível, e quando ele finalmente mostra o resultado, tudo faz sentido, inclusive o que doeu. Enquanto você pensa em parar, o divino continua escrevendo o capítulo seguinte da sua história. Nada está fora do lugar. O que parece perda é lapidação. O que parece espera é construção. Deus age de forma precisa, e cada lágrima que cai é usada como cimento da nova etapa. Ele não desperdiça dor, tempo ou intenção. O segredo é não desistir antes que o processo termine. Porque toda oração é ouvida, mas nem toda resposta é imediata. Às vezes, a bênção vem disfarçada de pausa, e é nessa pausa que a fé se prova. Hill dizia que o homem que resiste um pouco mais é aquele que finalmente vê o milagre. Portanto, se neste momento você sente que tudo parou, lembre-se, o céu não está quieto, está em movimento. O que parece distante já está a caminho. O que parece perdido está sendo restaurado. E o que você acredita ter acabado é, na verdade, o começo de algo que Deus começou a escrever enquanto você pensava em desistir. Quando o silêncio pesa, Deus começa a falar. Napoleon Hill dizia que o silêncio é a oficina de Deus. O homem teme o vazio, mas é nele que a sabedoria divina se revela. Quando tudo ao redor parece calado, quando as orações não têm resposta e o caminho parece sem direção, é porque o divino está trabalhando em planos que a mente ainda não pode compreender. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele fala quando o coração está quieto o suficiente para ouvir. Nos momentos em que a alma se sente abandonada, algo sagrado está sendo moldado. A ausência de sinais não é castigo, mas parte do processo da fé. Hill afirmava que o universo responde ao estado vibracional do homem, e não às suas palavras. Quando a angústia domina, a frequência da mente se fecha. Quando a entrega acontece, a conexão se abre. O silêncio é o intervalo necessário para que a fé se transforme em certeza. A mente humana é barulhenta. Ela quer respostas imediatas, explicações lógicas, caminhos claros. Mas Deus trabalha na contramão da pressa. Ele se manifesta na pausa, no espaço entre uma tentativa e outra, no momento em que você, exausto,
finalmente solta. Hill dizia que a fé não nasce na certeza, mas na confusão. É quando o raciocínio não consegue mais sustentar o coração que a alma desperta. O silêncio pesa porque somos condicionados a associar ruído à vida. Acreditamos que se nada acontece, tudo está errado. Mas a natureza mostra o contrário. O crescimento das raízes ocorre em silêncio, a cura acontece sem som, o nascer do dia não precisa de aplausos. O que é essencial opera na discrição. Assim também é com Deus. Ele não precisa anunciar o que está fazendo. Ele apenas faz. Hill observava que a mente que sabe esperar sem desespero é a mente mais próxima da sabedoria divina. A paciência é a prova suprema da fé, porque ela acredita mesmo quando o tempo não oferece garantias. Enquanto você reclama do silêncio, Deus está alinhando pessoas, ajustando circunstâncias e escrevendo respostas que ainda não podem ser reveladas. O barulho da pressa impede que você perceba o movimento sutil do milagre. A ausência de resposta é, muitas vezes, proteção. Deus cala para evitar que você interfira no que Ele está construindo. O que parece estagnação é apenas o tempo de maturação espiritual. Hill dizia que a semente não germina sob o sol da ansiedade, mas sob o solo do silêncio. Cada período de espera é um chamado à confiança. O homem que insiste em entender tudo antes da hora destrói a colheita antes que nasça. O silêncio também tem o poder de expor a verdade interior. Quando o ruído externo cessa, você é forçado a ouvir o que realmente pensa e sente. É nesse confronto íntimo que a fé se purifica. Hill explicava que o crescimento espiritual começa quando a mente para de buscar respostas fora e começa a ouvir o sussurro do próprio Espírito. E esse sussurro é, muitas vezes, a voz de Deus. O silêncio de Deus é a linguagem mais pura da sabedoria. Ele fala por meio da espera, da pausa, da aparente ausência. Ele fala quando tudo o que resta é continuar acreditando. Porque, no fundo, a fé é isso. Permanecer firme, mesmo quando o céu não emite som algum. Hill dizia que o homem de fé não precisa ouvir a resposta. Ele sente que ela já foi dada. E quando o silêncio finalmente se rompe, você percebe que ele nunca esteve distante. Cada segundo de quietude era uma preparação para o recomeço. Deus nunca deixou de agir, apenas esperava que você se acalmasse o suficiente para perceber que o milagre já havia começado. A ilusão do controle e o convite à entrega. Napoleon Hill dizia que um dos maiores enganos do ser humano é acreditar que está no controle de tudo. Essa ilusão é o que mais alimenta a ansiedade, o medo e a dúvida. O homem quer prever o futuro, entender o porquê de cada obstáculo e escolher o momento exato de cada vitória. Mas o universo conduzido pela sabedoria divina não se dobra ao controle humano. Ele responde à entrega. O controle é tensão. A entrega é fé. A mente controladora é movida pelo medo. Ela acredita que, se não estiver no comando, tudo desmoronará. Mas, na tentativa de segurar tudo, ela impede que o invisível flua. Hill explicava que a força criadora só atua onde há espaço, e o controle é justamente o que bloqueia esse espaço. É o homem tentando ser o engenheiro do impossível, e é por isso que tantos se cansam. Vivem tentando forçar resultados que deveriam apenas permitir. A fé, ao contrário, é soltar as rédeas e confiar que a inteligência divina sabe o caminho melhor do que você. É quando você entende que existe uma ordem oculta por trás do caos, uma lógica maior dentro da aparente confusão. Hill afirmava que a mente que confia entra em cooperação com o universo, enquanto a mente que teme entra em oposição. A entrega não é desistência, é alinhamento. O controle cria ruído, a entrega cria sintonia. Quando você tenta resolver tudo pela força, envia uma vibração de desespero. O universo interpreta isso como resistência, mas quando você se aquieta e permite, o campo energético se reorganiza. As respostas aparecem, as coincidências se multiplicam e o fluxo natural da vida retorna. Hill dizia que o universo é autossuficiente. Ele só precisa que você pare de atrapalhar. A ilusão do controle também nasce da impaciência.
O homem quer o resultado agora, e quando o tempo divino não acompanha seu ritmo, ele acredita que Deus o esqueceu. Mas Deus não se move por pressa, ele se move por precisão. A demora não é castigo, é sincronização. Hill lembrava que cada etapa invisível do processo é uma preparação. Enquanto você pede rapidez, o divino trabalha em estrutura. O convite à entrega é, portanto, um convite à confiança. É entender que você pode agir, planejar e se esforçar, mas o resultado final pertence a uma força maior. Hill ensinava que o sucesso espiritual começa quando o homem faz a sua parte e entrega o resto com serenidade. É nessa combinação, ação e entrega, que a fé se torna poder criador. Controlar é resistir ao fluxo da vida, entregar é navegar com ele. Quando você solta o que não pode controlar, a energia da fé ocupa o lugar da tensão. E nesse instante, tudo o que parecia travado começa a se mover. Hill dizia que a fé abre portas que o controle mantém fechadas. A rendição não é fraqueza, é sabedoria espiritual. E o mais surpreendente é que quando você entrega, o controle verdadeiro retorna. Mas não o controle externo, o interno. Você recupera a paz, a clareza e a força de agir com propósito. A vida se torna leve, não porque os desafios acabam, mas porque você para de lutar contra o fluxo. O universo não precisa que você comande, precisa que você confie. Porque enquanto você tenta forçar o tempo, Deus está ajustando os detalhes. E quando o tempo dele chega, o que parecia impossível acontece com naturalidade. É nesse momento que você entende. O controle sempre foi uma ilusão e a entrega, a verdadeira forma de poder. O propósito oculto das quedas. Napoleon Hill dizia que o fracasso é o disfarce mais sábio de Deus. A maioria o interpreta como punição, mas ele é apenas um redirecionamento da providência. Toda queda carrega em si um propósito oculto, um ensinamento que só pode ser revelado quando a dor cessa e a consciência amadurece. O problema é que enquanto o homem sofre, ele olha para o chão e não para o sentido da queda. Mas é ali, no ponto mais baixo, que Deus costuma falar com mais clareza. As quedas quebram o orgulho e revelam o que a vitória esconde. Hill observava que o sucesso, muitas vezes, mascara a fraqueza, enquanto o fracasso revela o que realmente precisa ser curado. Quando a vida desmonta seus planos, não é para puni-lo, mas para reconstruí-lo sobre fundamentos mais fortes. O que parecia fim é apenas um recomeço disfarçado. Deus derruba castelos de areia para ensinar o homem a erguer templos de pedra. Cada perda tem uma inteligência por trás. O relacionamento que terminou, o trabalho que fracassou, o plano que não deu certo, nada disso é acaso. Hill dizia que a adversidade contém a semente de um benefício equivalente ou maior. O problema é que essa semente é invisível no início. A dor cega o olhar, mas com o tempo, o propósito se revela. O que doeu hoje é o que lapida amanhã. Deus usa a queda como instrumento de alinhamento. Ele permite que o chão se abra sob seus pés quando você está construindo sobre o terreno errado. A dor é o alarme que desperta a alma do sono do ego. Hill explicava que o fracasso é a forma mais direta de Deus dizer: não é por aqui. E o homem que compreende isso para de se revoltar e começa a perguntar: o que preciso aprender com isso? As quedas também revelam a força que você desconhece. O ser humano só descobre o tamanho da sua fé quando ela é testada. Hill afirmava que a fé não cresce na vitória, mas na resistência. Cada vez que você cai e levanta, o espírito se torna mais forte, mais consciente, mais conectado. A vida espiritual não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a se reerguer com mais sabedoria e serenidade. A queda tem um propósito emocional: ensinar o desapego. Ela obriga você a soltar o que já não serve. O que parecia essencial se revela transitório. Hill dizia que Deus remove o que impede, não o que ajuda. Por isso, quando algo desmorona, o primeiro instinto é resistir, o segundo, entender. E o entendimento é o início da cura.
Muitas vezes é preciso perder para poder ver. A queda força o homem a olhar de outro ângulo, a enxergar o que antes ignorava. Quando você cai, o chão se torna espelho. Ele mostra quem você é sem máscaras. Hill observava que o homem que agradece até pela dor descobriu o segredo da prosperidade espiritual, porque ele entende que tudo coopera para o seu bem. O propósito oculto das quedas é o mesmo da poda nas árvores: retirar o excesso para que o novo possa crescer. A perda dói porque ela corta o que o ego quer conservar, mas liberta o que o espírito precisa expandir. O que parecia castigo é, na verdade, preparação. O homem que aprende a ver o divino até nas quedas não teme mais o fracasso, porque entende que Deus nunca o derruba, apenas o reposiciona. E um dia, quando o tempo passar e a ferida cicatrizar, você perceberá: a queda não o destruiu, apenas o empurrou para o seu verdadeiro caminho, e o chão onde você caiu será o mesmo lugar onde aprenderá a voar. Quando nada acontece, tudo está acontecendo. Napoleon Hill dizia que o período mais perigoso da jornada não é o da luta, mas o da espera. É quando o homem acredita que nada está acontecendo que o milagre, na verdade, está sendo preparado. O silêncio entre o pedido e a resposta é o terreno invisível onde Deus trabalha. A impaciência humana é o reflexo da incapacidade de perceber o invisível em movimento. O que parece pausa é apenas o tempo de maturação da bênção. A mente humana foi treinada para buscar evidências. Se não vê progresso, acredita que falhou. Mas o universo não mostra seus bastidores. Ele age em silêncio. Hill explicava que, durante o intervalo, forças estão sendo ajustadas, pessoas sendo redirecionadas e caminhos sendo abertos de modo invisível. O homem impaciente julga o tempo. O homem de fé confia nele. O primeiro quer controlar o processo. O segundo coopera com ele. O momento em que tudo parece parado é, na verdade, o instante mais fértil da criação. O solo espiritual precisa de quietude para germinar. Hill comparava esse período à gestação. Há um tempo em que nada parece mudar, mas dentro da escuridão, algo está sendo formado com perfeição. A pressa humana interrompe o processo divino, e por isso, o que é plantado com ansiedade morre antes de florescer. Quando nada acontece, Deus está alinhando o invisível. Ele prepara pessoas, oportunidades e sincronicidades que precisam se encontrar no tempo certo. Hill afirmava que a providência se move com precisão, não com velocidade. A demora é o espaço onde a fé se fortalece. A espera não é perda de tempo, é o laboratório da confiança. Mas o homem moderno, acostumado à gratificação imediata, confunde movimento com progresso. Ele acredita que fazer algo é sempre melhor do que esperar. Porém, há momentos em que Deus pede imobilidade não como castigo, mas como estratégia. O silêncio é o momento em que ele reorganiza o tabuleiro, e qualquer passo precipitado pode destruir o desenho do plano. Hill dizia que o homem sábio não força a porta, ele espera que ela se abra por vibração. Durante o aparente vazio, a fé é refinada. O que antes era crença superficial se transforma em convicção profunda. A espera separa o curioso do comprometido, o ansioso do preparado. Hill observava que a fé não é um sentimento constante, mas uma decisão diária de permanecer. E é essa decisão, repetida mesmo quando nada muda, que faz o invisível se manifestar. Há também um propósito emocional na pausa. Quando nada acontece fora, Deus trabalha dentro. Ele silencia o externo para reconstruir o interno. O homem que aprende a encontrar paz no meio da estagnação descobre o verdadeiro poder espiritual. Hill dizia que a calma é o sinal de quem entendeu que o processo já começou, mesmo que ainda não apareça. O invisível está sempre ativo, mesmo quando os sentidos dizem o contrário. Cada prece emitida com fé cria uma onda que se propaga no campo espiritual. A resposta nem sempre chega como você imagina, mas ela sempre chega. A questão é, você confia o suficiente para esperar sem desistir? Quando nada acontece, tudo está acontecendo, mas não no ritmo do ego, e sim no compasso divino. O universo não esqueceu o seu nome,
apenas está escrevendo a história no tempo certo. Hill dizia que a fé é o poder de permanecer calmo enquanto o invisível prepara o inevitável. E quando o tempo finalmente se cumpre, você percebe que nada foi perdido. O silêncio que parecia abandono era a sala secreta onde Deus estava construindo o seu recomeço. O campo invisível onde Deus trabalha. Napoleon Hill dizia que tudo o que existe nasce duas vezes, primeiro no invisível, depois no mundo físico. O campo onde Deus trabalha é aquele que os olhos não alcançam, a dimensão sutil, onde pensamentos, emoções e intenções se transformam em realidade. A fé é a chave que abre essa oficina divina. Quando você acredita com intensidade e pureza, o invisível começa a se mover. Mesmo sem perceber, você está colaborando com o Criador. Hill afirmava que o universo responde a vibrações, não a palavras. Cada emoção, cada sentimento, é uma frequência que envia comandos ao campo espiritual. Quando a mente está tomada por medo, dúvida ou impaciência, ela interrompe o fluxo da criação. Mas quando vibra em confiança e gratidão, ela se torna canal da providência. É assim que Deus age, não apenas ao seu redor, mas através de você. A fé é o fio condutor entre o humano e o divino. Esse campo invisível é inteligente e autoajustável. Ele conecta pessoas, ideias e circunstâncias de maneira precisa. O que chamamos de coincidência é apenas o reflexo visível do que foi alinhado lá dentro. Hill dizia que, quando o homem se mantém em sintonia com a fé, o universo trabalha em seu favor de forma orquestrada. O atraso, a negação e até as perdas têm função específica. Nada escapa ao campo. Muitos se desesperam por não enxergar os sinais. Querem ver o milagre antes que ele amadureça. Mas o campo invisível não é guiado pela pressa humana. Ele obedece à harmonia divina. Hill comparava esse processo a uma partitura musical. Há notas silenciosas que, sem serem tocadas, sustentam a melodia. O mesmo ocorre na vida. O silêncio entre as notas é o espaço onde Deus atua. O campo também é moldado pelas suas crenças. Se você acredita que está sozinho, ele se fecha. Se acredita que tudo coopera para o seu bem, ele se expande. A fé não muda Deus, muda a sua sintonia com ele. Hill explicava que a mente é um transmissor espiritual. O que você pensa e sente é enviado ao campo, e o campo responde de acordo com o tom que recebe. Por isso, o homem de fé cria uma atmosfera que o protege, guia e sustenta. O que acontece no invisível é mais real do que o que acontece no visível. O mundo físico é apenas o reflexo atrasado do mundo energético. Hill dizia que o homem espiritual trabalha primeiro com o pensamento e o sentimento. O resto vem por consequência. Quando a fé é constante, o campo permanece ativo, conectando o que precisa se encontrar. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, as forças invisíveis estão organizando o próximo capítulo. Há também um aspecto sagrado nesse campo. Ele é movido pela intenção, não pela força. Deus age quando o coração está limpo, quando o desejo é verdadeiro e quando há propósito maior por trás da vontade pessoal. Hill afirmava que o universo não coopera com a ambição egoísta, mas se curva diante do propósito alinhado com o bem. A fé pura não é sobre querer algo, é sobre permitir que o melhor se manifeste. Por isso, o segredo é permanecer em sintonia, mesmo sem provas. Confiar que cada oração é uma semente que viaja por esse campo invisível, encontra solo fértil e germina no tempo exato. Hill dizia que o invisível é o laboratório de Deus e o homem de fé é o aprendiz que sabe esperar a fórmula se completar. O campo invisível não é distante. Ele o envolve agora mesmo. Tudo o que você sente e pensa está moldando o que vem. E enquanto você duvida, ele pausa. Mas quando você confia, ele cria. É nesse silêncio cheio de energia que Deus trabalha, preparando, ajustando e construindo o que um dia você chamará de milagre. A prova da fé, permanecer. Quando a lógica desiste, Napoleon Hill dizia que a fé não é provada quando tudo dá certo,
mas quando tudo parece perdido. É fácil acreditar quando a vida flui, quando os sinais confirmam o caminho e quando os resultados aparecem. Mas a fé verdadeira nasce no escuro, quando a lógica já não encontra explicação e o coração é o único que ainda insiste em acreditar. É nesse ponto que o homem se aproxima do sagrado, porque o raciocínio humano desiste, mas o espírito continua. A prova da fé não acontece em meio à abundância, mas na ausência. Quando as portas se fecham, quando o tempo parece injusto, quando o céu se cala, é ali que Deus observa o coração. Hill afirmava que o universo não testa o homem para puni-lo, mas para purificá-lo. A dificuldade é o fogo que separa a crença superficial da fé genuína. O ouro só revela seu brilho após ser provado pela chama. Assim também é a alma diante da adversidade. A mente racional busca controle e previsibilidade, mas a fé habita o território do invisível. Quando você não vê saída e mesmo assim continua, algo no invisível se movimenta. Hill explicava que o poder criador é atraído por vibrações de persistência espiritual. Aquele que permanece, mesmo sem provas, emite um sinal tão forte que o próprio universo precisa responder. É o eco da confiança absoluta. A lógica sempre tenta convencê-lo a desistir. Ela diz que já é tarde, que nada vai mudar, que o esforço foi em vão. Mas a fé fala em outra língua, uma linguagem que a razão não entende. Hill dizia que a fé não discute com a lógica, apenas segue acreditando até que o impossível se curve. Permanecer não é teimosia, é sabedoria espiritual. É reconhecer que Deus continua agindo, mesmo quando o cenário não mostra nada. Permanecer é resistir ao cansaço, à dúvida e à solidão. É caminhar sem mapa, apenas com direção interior. Hill observava que o homem que mantém sua fé ativa, quando tudo parece ruir, é o que mais se aproxima da força divina, porque prova que confia no invisível mais do que no visível. A fé é o combustível do impossível, e o impossível só acontece quando o homem decide ficar, não quando foge. Essa permanência é silenciosa, muitas vezes solitária. Ninguém vê o quanto dói continuar acreditando quando a lógica já desistiu. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir. O invisível se ativa quando o humano se rende. A lógica é limitada, a fé é infinita. O que a razão chama de fracasso, o divino chama de fase. Hill dizia que a fé é o poder que transforma o atraso em sincronização. O que parece demora é, na verdade, o tempo que o universo precisa para alinhar o que foi pedido. E quando a fé é provada e permanece firme, o campo espiritual se abre. Tudo o que estava bloqueado começa a se mover. A permanência cria magnetismo, e o universo é irresistivelmente atraído pela confiança que não desiste. Quando a lógica desiste, a fé assume o comando, e quando a fé assume, o impossível se curva. Permanecer é o ato mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso que o ser humano pode praticar. É o gesto que diz a Deus: eu confio em ti, mesmo sem entender. E Deus, que nunca ignora um coração firme, transforma o caos em caminho e o tempo em testemunho. A sincronia divina, quando o inesperado alinha o caminho. Napoleon Hill dizia que o universo nunca se atrasa, apenas age em silêncio até que tudo esteja no lugar certo. Essa é a essência da sincronia divina, o momento em que o improvável se encaixa com perfeição e aquilo que parecia caos revela propósito. O homem chama de coincidência, Deus chama de resposta. O que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. A sincronia divina acontece quando o invisível termina de organizar o visível. Cada oração, pensamento e emoção gera uma vibração que precisa encontrar o tempo e o espaço exatos para se manifestar. Enquanto isso, o universo ajusta as variáveis invisíveis, pessoas, oportunidades, encontros, de modo que o resultado final seja coerente com o que a alma pediu, e não apenas com o que a mente desejou. É por isso que as respostas de Deus chegam de forma inesperada. Você planeja um caminho, e ele abre outro. Você perde algo, e depois entende que foi libertação.
Hill dizia que a sincronia é o milagre disfarçado de acaso. Ela aparece quando você solta o controle e permite que a vida siga a sabedoria do alto. O inesperado não é erro, é sinfonia divina tocando em harmonia perfeita. Quando a fé é mantida durante a espera, o campo vibracional se estabiliza e o universo começa a devolver em forma de sinais o reflexo da sua confiança. Hill chamava isso de ponto de convergência espiritual, o instante em que a vibração da fé encontra a vibração da realidade. E é nesse ponto que o inesperado se manifesta como prova da coerência divina. O curioso é que a sincronia quase nunca parece mágica no momento em que acontece. Só depois, ao olhar para trás, você percebe como cada obstáculo, cada atraso e até cada dor tiveram função essencial. O que parecia aleatório era coreografia. Hill dizia que Deus escreve com linhas invisíveis, e só quem tem fé consegue ler antes do fim. As sincronicidades também revelam algo profundo sobre o relacionamento entre você e o Criador. Quanto mais alinhado estiver internamente, mais rápido o universo responde. As pessoas certas aparecem, as portas se abrem, as coincidências se multiplicam. Isso não é sorte, é coerência vibracional. O universo não recompensa o esforço ansioso, mas a fé tranquila. Mas para perceber essas sincronicidades, é preciso sensibilidade espiritual. A mente apressada as ignora, o coração atento as reconhece. Hill observava que o homem distraído vive entre milagres e os chama de acaso. Já o homem desperto agradece por cada pequeno sinal, e o ato de agradecer expande ainda mais o fluxo. A gratidão é a lente que revela o movimento de Deus. A sincronia divina também é uma forma de comunicação. Quando algo que parecia impossível acontece com suavidade, é Deus dizendo: "Eu nunca deixei de agir." E quanto mais você confia, mais as coincidências aumentam. Não porque algo mudou fora, mas porque algo mudou dentro. A fé cria frequência, e a frequência atrai o que é semelhante. Hill dizia que o universo não é feito de caos, mas de ordem invisível. Tudo o que parece fora do lugar está apenas aguardando o instante exato em que o propósito se revela. Por isso o homem sábio não duvida do inesperado. Ele o acolhe. Porque no fim é justamente o que você não planejou que revela o que Deus sempre soube. E quando essa sincronia acontece, a sensação é clara. Você entende que nunca esteve sozinho. Cada desvio, cada espera, cada silêncio tinha uma razão. O inesperado não é coincidência. É a assinatura de Deus, provando que Ele esteve agindo o tempo todo, até mesmo quando você pensava em desistir. Quando você entende, o céu se move. Conclusão impactante. Napoleon Hill dizia que o momento mais poderoso da vida espiritual é aquele em que a compreensão substitui a resistência. Quando o homem entende que nada foi em vão, que cada queda teve propósito e que cada silêncio foi preparação, o céu se move. O entendimento é a vibração mais alta da fé. É quando você deixa de pedir e começa a perceber. Nesse instante, o universo inteiro responde. Não porque você suplicou, mas porque finalmente se alinhou ao que sempre foi seu. A vida muda quando a mente deixa de lutar contra o tempo e o coração aceita o fluxo divino. Hill afirmava que o sofrimento só existe enquanto você resiste ao que é. Quando a alma entende o sentido das pausas e o valor das provações, o desespero dá lugar à serenidade. A fé amadurecida não grita por respostas. Ela confia no silêncio, porque reconhece ali a presença de Deus. O céu se move quando você aprende a agradecer antes de receber. A gratidão abre portais invisíveis, porque é a linguagem vibracional do alinhamento. Hill dizia que o homem que agradece antes de ver já entendeu como o universo funciona. A compreensão dissolve o medo, e onde o medo termina, a fé se expande. E quando a fé se expande, o divino encontra espaço para agir com precisão. Compreender é mais do que aceitar. É cooperar. É entender que o caminho não precisa ser perfeito, apenas guiado. É parar de buscar sinais e se tornar o próprio sinal. Hill observava que o homem desperto
não depende do que acontece fora, porque já reconheceu a força que habita dentro. Quando essa consciência desperta, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma dança, um movimento harmônico entre o humano e o divino. O céu se move quando você para de pedir para que as coisas mudem e começa a mudar a forma como as vê. Deus nunca prometeu ausência de desafios, mas garantiu presença em cada um deles. O entendimento é a revelação de que o plano sempre esteve em andamento, mesmo quando você duvidava. Hill dizia que o fracasso cessa no instante em que o homem entende o propósito. E nesse momento, a alma se torna leve, porque percebe que tudo, absolutamente tudo, foi amor disfarçado de lição. A sabedoria divina se manifesta quando você entende que não precisa forçar o milagre, apenas estar pronto para recebê-lo. O tempo de Deus não é cronológico, é espiritual. E quando a mente finalmente entende isso, o tempo se dobra a favor. O que parecia distante chega, o que parecia perdido retorna, e o que parecia impossível acontece com naturalidade. Enquanto você busca provas, Deus busca o seu entendimento, porque o milagre não é um presente dado a quem pede com desespero, mas a quem compreende com fé. Hill dizia que Deus age na proporção da sua consciência. Quanto mais você entende o propósito, mais o universo se movimenta para confirmar o que já é seu. O dia em que você entender que nada estava contra você, nem a dor, nem o atraso, nem o silêncio, será o dia em que o céu inteiro se moverá a seu favor, porque o céu não responde a gritos, mas à vibração da entrega. E quando você finalmente entende, não há mais necessidade de pedir, porque tudo começa a acontecer naturalmente. O milagre não é o resultado que chega, mas o coração que desperta. É o instante em que você percebe que Deus sempre esteve ali, enquanto você chorava, duvidava e até quando pensava em desistir. Ele nunca parou de agir, apenas esperava que você enxergasse. E quando a alma finalmente compreende, o céu não apenas se move, ele se abre.